Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Aleluia, paz do Senhor. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que já estão aí acompanhando a programação da Web Rádio, ou talvez já estava esperando esse programa de relatório iniciar. Estamos aqui então para mais uma semana de relatório da comunidade Ramá Sul. Eu aqui, a sua irmã Arielle Araújo, vocês já estão se acostumando, né? Normalmente está eu e o Taylor, e nesses últimos relatórios, então, está somente eu aqui apresentando, mas estamos aqui procurando perseverar, obedecendo, né? E pensando que a gente tem um compromisso com o Senhor e com os irmãos. Então, eu já fico muito feliz e alegre, né, de estar aqui mais uma semana, mais uma sexta-feira. Esse programa que a gente apresenta toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde, junto com os demais irmãos das outras localidades. Então, a gente fica sempre contente, né, de saber que tem irmãos fiéis que nos acompanham toda semana, ou até mesmo que assistem a gravação depois, ou irmãos que estão saindo do trabalho, estão indo para o trabalho, enfim. Esse meio da tarde, às vezes tem irmãos que estão no trabalho, então a gente sabe que tem irmãos que escutam ou assistem somente depois da gravação, né? E mesmo assim nós queremos estar aqui podendo oferecer então o relatório aqui da comunidade Ramá Sul. Então a gente normalmente tem aqui os relatórios de Alvorada, Pelotas, Rio Grande, que vocês já estão acostumados aí com o pastor Moisés, pastor Taylor aqui de Alvorada, pastor Nilson lá de Rio Grande. São irmãos fiéis que têm me ajudado e eu creio que também tenho ajudado eles a perseverar aqui nesse relatório semana após semana. E é uma bênção do Senhor na nossa vida a gente poder estar aqui prestando esse relatório para os irmãos também, para entenderem qual é a nossa programação, o que o Senhor tem feito aqui no Rio Grande do Sul, ou na região sul, como a gente costuma falar, porque tem lá Santos, que normalmente, ou às vezes o Gabriel nos encaminha também um relatório lá de Santos, nos passando mais ou menos como é que está hoje a rotina deles lá, apesar de não ser Rio Grande do Sul, mas como muitas vezes a gente já explicou, ele também nos presta relatório justamente por ser, então, o líder aqui da Ramá Sul. Então, a gente fica muito contente de poder passar isso para os irmãos, de compartilhar e realmente glorificar a Deus por tudo que ele tem feito, né? Os irmãos devem ter observado que na semana passada, então, a gente reprisou o relatório, mas essa semana estamos aqui vencendo mais uma vez, semana após semana, para honra e glória de Deus. E para você que já chegou aí, né, ou tá chegando, tá compartilhando o link, vai aí, comenta, deixa o seu alô, o seu abraço. A gente não consegue acompanhar ainda online, né? Como a gente sempre costuma falar, esse relatório, esse programa, ele é gravado, porém, depois a gente acompanha, então, quem esteve durante a programação, quem pôde interagir conosco. E no próximo programa, então, a gente manda um abraço para esses irmãos queridos que deixaram o seu comentário. Mas a gente não pode esquecer também que a gente tem que curtir, compartilhar, vai lá, copia o link aí, já manda lá no WhatsApp para alguma pessoa que você acha que é interessante acompanhar. Eu, como eu sempre costumo dizer, apesar de ser um programa de relatório, eu creio, realmente creio, que o Senhor ele é poderoso para falar com uma pessoa que talvez está desviada, ou que talvez não conheça o Senhor, e através desse relatório ele possa ser tocado pelo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, talvez algum testemunho, na parte ali de conhecendo os irmãos, daqui a pouco se identifica, né, com a mesma experiência que o irmão teve, ou a irmã teve. Então é sempre muito bom a gente poder compartilhar das coisas do reino para que outras pessoas também sejam alcançadas, né? Então esse é o principal intuito, além de poder ser fiel aos irmãos, também para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, para que isso ocorra, até porque a gente não consegue fazer nada sem a direção de Deus e do Espírito Santo, eu quero entregar agora, durante esse momento de oração, esse relatório, o relatório dessa semana, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui procurando, né, perseverar. E eu tenho
pensado sobre isso, né, na perseverança. O Senhor tem falado comigo a respeito da fidelidade, o quanto nós somos fiéis às coisas dele, né? E eu quero ser uma serva obediente, fiel até Jesus voltar. Então o nosso desafio é esse, é ser fiel, sempre fiel. Eu quero orar por você que está aí já nos acompanhando, orar para você que está chegando, orar por você que está acompanhando essa programação depois desse horário, não sei em que momento alguém pode estar assistindo essa mensagem, mas eu quero entregar diante de Deus a tua vida e esse programa que nós dependemos muito do Senhor. A gente depende da internet, dos instrumentos, para que tudo ocorra bem, né? E que tudo seja transmitido para os irmãos da melhor forma possível. E para que isso aconteça, a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus aqui na Terra. Então vamos orar. Para você que está aí, talvez trabalhando, está no trânsito, talvez não consiga fechar os olhos, esteja aí intercedendo junto comigo em espírito. Amém? Amém, Senhor. Eu louvo o teu nome, Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais uma semana, Senhor. A tua palavra diz que sem ti nada, absolutamente nada podemos fazer. Por isso eu quero entregar diante de ti, Senhor, esse relatório, Deus, entregar diante de ti as pessoas que vão acompanhar esse relatório, Espírito Santo, que tu possa tocá-las, Deus, que tu possa falar com elas através de algum comentário, através de algum versículo compartilhado, até mesmo nos intervalos onde os irmãos recitam algum versículo, ou até mesmo em meio aos louvores. Tu és Deus poderoso para falar. Nós queremos estar aqui como igreja, como corpo, prestando relatório, tendo compromisso contigo e com os irmãos, mas também entendendo da importância, Senhor, que é sermos fiéis, Jesus, nos nossos compromissos, naquilo que nós colocamos a mão no arado. Queremos procurar perseverar, Senhor, querendo te agradar acima de qualquer coisa e à frente de tudo, Jesus. Toma conta, Deus, desse programa. Guia, Deus, os demais relatórios, Senhor, que tu possa abençoar as pessoas que vão conseguir acompanhar do início ao fim ou pegar alguma parte desse relatório. Tu és Deus para fazer, tu és Deus para falar, Senhor. Cumpra com a tua vontade, Jesus, e que isso sirva, Deus, para que outras pessoas recebam vida, a vida que vem do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, uma boa tarde para você que chegou aí. Como eu já dei de introdução aqui no início desse programa, a gente está aqui toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde, procurando passar para os irmãos os relatórios aqui de Alvorada, que é de onde eu estou gravando esse relatório, onde normalmente eu gravo aqui com o meu pastor e irmão Taylor. Essas últimas semanas realmente a gente tem estado num cenário diferente, separado, né? Vocês vão acompanhar aí o relatório de Alvorada junto com o pastor Taylor, mas independente de cenário, a gente quer estar aqui entregando para os irmãos, né, o que o Senhor tem feito no nosso meio, quais são as programações, para que vocês também sejam tocados, né? Então esteja aí, se você puder acompanhar do início ao fim, fica aí, tem relatório lá de Pelotas, né, com o pastor Moisés, o irmão Maurício. A gente sempre fica muito feliz de saber que tem irmãos conosco, nos acompanhando toda semana e podendo também receber do que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Então, não saia daí, acompanha esse programa dessa semana, que está bem especial. Como todos os outros, não vai acontecer nada de diferente, mas eu entendo que é especial porque o Senhor realmente nos deu a vitória de vencer mais uma semana, e é legal a gente olhar para trás, ver o que a gente fez, ver quais foram os compromissos, ver o que a gente ainda precisa melhorar, né? Nesses momentos de relatório que a gente para pensar, poxa, eu podia ter feito mais, posso fazer mais para o Senhor. Então são oportunidades muito boas, até mesmo para nós que estamos aqui prestando relatório para os irmãos,
Também é uma grande oportunidade. E aí, você que chegou, deixa aí o seu comentário, seja pelo Facebook, pelo YouTube, ou até mesmo pela rádio, que esteja aí nos acompanhando. Uma boa tarde para você. E não esqueça, né, se você ainda não segue as nossas redes sociais, ou até mesmo as redes sociais da Web Rádio, agora você tem a programação não só 24 horas, mas também Web TV, você consegue acompanhar então por imagem todas as programações praticamente. Isso é muito legal para quem gosta, né, de acompanhar, não só de ouvir. Então fica aí ligadinho, segue lá no nosso Facebook, Web Rádio Ramá, você consegue então acompanhar as programações que são compartilhadas ao vivo, ou também aqui pelo YouTube, no Web Ramá ao vivo, também tem as programações compartilhadas. Ou se você prefere ouvir, né, tem ali o nosso aplicativo Web Rádio Ramá, tanto para iOS ou para Android. Você consegue baixar e acompanhar a programação 24 horas de qualquer lugar, né, do seu celular. Coloca ali, consegue ficar fazendo outras coisas. Eu costumo acompanhar as programações, os demais relatórios, coloca ali no celular ou no tablet, vou trabalhando e vou acompanhando as programações, e eu sou muito edificada. Eu tenho compartilhado até isso com os irmãos, que o que me dá vida é justamente estar ligado também a outros irmãos, mesmo que de forma online, porque eu vou aprendendo, vou recebendo palavras pastorais aí do pastor Érico, do pastor Luiz, pastor CH, são pastores, né, que a gente tem como referência aí, o pastor Fábio, são uma bênção na nossa vida. Então é sempre, né, uma oportunidade muito boa, apesar da gente morar longe, né, a gente ter esses meios de comunicação para a gente poder estar ligado a esses irmãos. Então a gente tem que aproveitar, fazer da internet algo proposital para o reino, né, usar de forma proposital. E é isso que eu procuro fazer, procuro estar sempre envolvida nas coisas do Senhor, estar sempre participando, sempre assistindo ou escutando. Como eu puder, eu procuro participar para que eu seja edificada. Às sextas-feiras, vocês podem acompanhar aqui o relatório da Ramassu, mas também na madrugada de hoje, à meia-noite, tem Madrugada com Jesus. Então, se você é uma pessoa que de tarde não está conseguindo talvez prestar tanta atenção no relatório, à noite queira dedicar um tempo para o Senhor, ali tem os irmãos toda sexta-feira, a partir da meia-noite, a Madrugada com Jesus, com algum tema específico, com apresentadores diferentes a cada semana. E então é sempre um privilégio e uma oportunidade para a gente estar buscando o Senhor. A gente não pode dizer que a gente não tem oportunidades, porque realmente a gente vai estar mentindo. A gente tem bastante oportunidade, tem bastante conteúdo aí compartilhado pela Web Rádio. Basta a gente tomar uma decisão e também querer, né? Querer das coisas do Senhor. A gente tem que ansiar mais pelas coisas do Senhor, amar mais as coisas de Deus e deixar as coisas deste mundo de lado, né? Para que a gente possa realmente encontrar o prazer pelas coisas do Senhor. Então deixa aí essa dica para os irmãos, o que realmente eu procuro fazer e tenho compartilhado com os irmãos e as minhas discípulas daqui, de se encherem. Tem oportunidade, está lavando uma louça, vai ali, coloca algum relatório que está ao vivo, ou coloca alguma palavra gravada, coloca em algum Rumos na Vida que tem aí na Web Rádio, ou até mesmo as programações do Pastor Érico que agora estão no Spotify. A gente tem muito conteúdo que a gente pode acompanhar. Então não perca essas oportunidades que o Senhor vai nos dando, esses conteúdos riquíssimos com palavras realmente de Deus para a gente ser edificado. Então a gente precisa querer, né, se aprofundar mais nas coisas de Deus. Então que esse início de relatório seja um incentivo para você não só acompanhar esse relatório do início ao fim e que o Senhor, eu creio, que possa falar contigo, mas também procurar acompanhar as demais programações para que você seja edificado, assim como eu sou. Sou aqui do Rio Grande do Sul, normalmente as programações estão no Rio de Janeiro, e sou muito abençoada e edificada por Deus através dos irmãos. E que a gente possa estar aqui como um instrumento também abençoando a sua vida e levando mais de Deus, né, para que você tenha essa sede pelas coisas eternas. Essa é a visão que nós devemos buscar.
Amém, meus irmãos? Então já deixei aí as redes sociais para vocês acompanharem a programação da Web Rádio, que eu não sei agora se é Web Rádio, se é Web TV, acho que são as duas coisas, a gente ainda está se adaptando, mas o que eu sei tem conteúdo bom e a gente pode desfrutar isso à vontade para honra e glória de Deus, ainda, porque a gente não sabe até quando, né? Esses conteúdos vão estar liberados, até quando a gente não vai ser perseguido, né? Até então a gente tem a Bíblia a hora que a gente quer, a gente pode baixar aplicativo, a gente pode assistir, escutar conteúdos da palavra de Deus a hora que a gente quer. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Aproveita a oportunidade que Deus te deu hoje e dedique-se a escutar então essa programação e que o Senhor possa falar contigo. A gente vai por um intervalo e na sequência então você acompanha as demais programações e relatórios aqui da comunidade Ramassul. Fique aí, comente, curte e compartilha. Depois no final eu volto aí. Até mais! Eu sou Adalberto Domingos de Santa Cruz da Serra e também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o Matheus Rodrigues, da comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra. Queria estar deixando um versículo para a meditação dos irmãos. Como eu trabalho na área do militarismo, esse versículo me ajudou muito, levando para o contexto espiritual, que está lá em 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Que o nosso objetivo seja esse, satisfazer o nosso Senhor e não se envolver com as coisas deste mundo. Poluição sonora é um problema grave que afeta a saúde física e mental. Ela é caracterizada pelo excesso de barulho acima do que o ouvido humano é capaz de suportar. Se você for vítima, denuncie. Poluição sonora é crime, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Paz do Senhor, meus irmãos, que quem fala é seu irmão, é Pastor Taylor, Comunidade Ramá de Alvorada, tudo bem? Falar um pouquinho aí sobre relatório, como foi a nossa semana aqui, a semana que passou. Seguimos aí nesse modelo um pouquinho diferente, aí, Sei que o Pastor CH não gosta muito, mas a gente vai se adaptando com o que tem aí no momento, que é mandando relatório. A irmã Arielle vai na condução do programa aí. Quem sabe em breve a gente está no retorno das nossas programações aí, juntos aí, falando sobre o relatório, a apresentação do programa, mas com as ferramentas que temos tentado ao máximo nos manter fiel no propósito daquilo que o Senhor nos chamou, Então, compartilhar um pouco falando aí da semana que passou, iniciando ela sempre pelo nosso culto de domingo, é o culto que nós temos que vai ao ar, O culto que ele tem presencial, e também é transmitido através do Facebook da Ramá Alvorada, que a gente faz a transmissão dele. Ele é todo domingo às 9h30 da manhã. Então o culto foi uma benção, culto presencial, o Senhor sempre nos dando o privilégio de sentir da sua presença, poder estar junto com os irmãos lá. Então tem sido um tempo bom, tempo de comunhão, tempo que a gente tira depois do culto, pré e pós-culto, tempo junto com os irmãos. A gente tem por direção do Senhor sempre, o culto é às 9h30, então a gente sempre orienta que alguns irmãos ali, a gente tem uma escala para isso, possam estar chegando lá às 8h30 para estar intercedendo pelo culto, intercedendo pelos irmãos, estão se preparando para vir, aqueles que a gente convida para ir no culto. Então normalmente das 8h30 até as 9, 9h10 ali os irmãos estão no momento de intercessão, e também depois já vão passando um cafezinho ali, os irmãos que vão chegando pode ter um tempo juntos ali de comunhão antes do culto iniciar. E bem, o culto ele inicia às 9h30, normalmente até 11h15, 11h30, quando não passa, o último agora passou um pouco, mas quando só na semana que vem. O Senhor vai fazendo, a obra, a gente só vai obedecendo, a gente não quer limitar o poder de Deus. Inclusive, aprendi isso com o pastor Fábio num retiro, o fogo de Deus descendo, e a gente
acabou limitando aquilo porque, vamos começar o culto, né? Na verdade, o culto é do Senhor, não é nosso, não é segundo o nosso padrão. Então a gente pôde aprender isso, aprendi isso lá com o pastor Fábio e tenho procurado não limitar o agir de Deus. Claro, né? Nada que extrapole e vire uma situação onde fique incontrolável, insustentável e acabe gerando problemas para os irmãos, é uma questão de organização, muitas vezes com a família. Mas enquanto o Senhor vai fazendo, vai agindo, a gente vai deixando o Senhor agir. Então, nosso culto de domingo ali é uma benção. E alguns irmãos depois se reúnem, estão juntos, estão fazendo alguma atividade, almoçando na casa de um irmão, de outro, indo para algum lugar. Então fica sem programação específica, mas fica pela direção do Espírito que sempre acaba reunindo os irmãos. Segunda-feira é o dia que a gente faz a gravação do relatório. Agora a gente está um pouquinho diferente aí, cada um fazendo a gravação nas suas casas ou onde estiver, e a gente acaba juntando o programa aí, que é um recurso que hoje a gente consegue muito por causa da nossa logística, questão de trabalho. Tá um pouco corrido, então tá um pouco desafiador a gente reunir para estar fazendo o programa de relatório. Quanto às terças-feiras, é o dia de restaurar, é um dos meus dias preferidos. Eu, assim, tenho esse direito de ter um dia preferido, acho que não, mas eu gosto muito dos restaurares, que é o culto no lar. Para mim me lembra muito a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja nas casas, as casas abrindo as portas aí para o evangelho. E a gente sempre tem orado ao Senhor que mande vidas novas, pessoas que não conhecem o Senhor, para que a gente possa estar indo levar as boas novas, né? E na terça que passou não foi diferente, o Senhor nos abençoou, a gente pôde ir na casa do irmão Vanderlei, da irmã Sônia. São irmãos que são amigos da irmã Suelen, eles são simpatizantes do evangelho, assim dizendo, né? Creem no Senhor e tal, mas ainda não tomaram uma decisão, né? Por viver uma vida seguindo Jesus, né? Como Salvador e como Senhor das suas vidas. Então a gente teve a oportunidade de estar lá compartilhando uma palavra. É sempre um momento totalmente informal, né? A gente vai lá, normalmente compartilha o alimento, conversa um pouco, a gente vai tendo intimidade, gerando o desejo de conhecer os irmãos, porque muitas vezes as pessoas que ainda não vão à igreja, não conhecem o Senhor, ficam com aquele preconceito, né, em relação à igreja, acho que os irmãos da igreja são muito santos, e quando a gente tá lá no dia a dia com eles, eles veem que também nós temos as nossas limitações, também temos nossas lutas, mas temos buscado ao Senhor para que Ele venha nos aperfeiçoar. Então é uma oportunidade da gente testemunhar da nossa vida. Então a gente teve lá o esposo da irmã Suelen, que ainda não é do Senhor, teve junto conosco lá, então cultuamos a Deus. Foi uma benção, são pessoas que abriram as casas, né? No caso, o irmão Vanderlei e a irmã Sônia abriram a casa, estava junto a mãe do Vanderlei, estava junto a filha da Sônia, que é a esposa do Vanderlei, estavam lá também, que também são simpatizantes do Evangelho, visitam, né? Mas ainda não têm entendido a questão da submissão, obediência à palavra de Deus, uma vida segundo a palavra de Deus. Mas foi uma oportunidade da gente falar um pouco sobre isso, né? E a gente crê que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, né? A gente crê dessa forma, né? Então foi benção, né? Compartilhamos lá uma palavra. Uma semana antes disso eles tinham pedido oração para nós, porque estavam com 2 crianças hospitalizadas, né? A gente colocou no grupo da igreja, estava orando, o Senhor abençoou as crianças ganharam alta e logo voltaram para casa. Então eles compartilharam que Deus agiu, creram que Deus agiu. E a gente vai fazendo isso, vai compartilhando, ensinando, falando sobre Jesus, sobre como é a caminhada, sobre o negar a si mesmo, né, viver para Cristo, ter Jesus como Salvador, mas também, principalmente, como Senhor. A gente vai falando para quando a pessoa
estiver convicta da decisão, tome a decisão pelo Senhor e comece a caminhar. Não faça um voto de tolo ali, né? Vou servir Jesus e logo abandona, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, né? Então a gente precisa entender isso, inclusive no orientar, né? Essas vidas novas que vão chegando. Às vezes o apelo, só por fazer um apelo para a pessoa tomar uma decisão, não quer dizer que ela ainda tomou uma conversão e um desejo de nascer de novo. Precisa entender esses princípios, né? Negue-se a si mesmo, mas precisa entender sobre o negar. Mas uma excelente oportunidade, né? Eu fico muito feliz de poder estar indo em lugares e em casas que são pessoas que não são do Senhor, que ainda não tomaram a decisão, porque é uma oportunidade da gente evangelizar. Senão a gente fica num clubinho dos crentes aí, de casa em casa. Isso é bom, né? Desenvolve, aperfeiçoa a unidade do corpo de Cristo, mas e de pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem uma missão, um compromisso, a gente quer seguir fiel nesse compromisso. Quarta-feira é um dia que a gente não tem nada específico programado, nenhuma programação da igreja, mas alguns irmãos utilizam para fazer célula, tá reunido, assim como nas sextas-feiras também, né? Os irmãos reúnem, tem as células, os irmãos se organizam para estarem participando aí, e a gente tem amadurecido isso, essa questão das células, lideranças. O Senhor está levantado, temos organizado, mas temos buscado o Senhor. A gente não tem titubeado nessa busca. A gente quer se manter firme naquilo que o Senhor confiou a nós. Quinta-feira, dia de culto presencial na igreja, e esse culto a gente sempre transmite ele no Instagram da Ramassul. Então, toda quinta-feira é a vez aqui do povo de Alvorada reunir e compartilhar ali na internet o culto, né? E é benção, os irmãos entram, irmãos de longe, e já tem pessoas que viram ali no Instagram culto e vieram nos visitar, então já temos frutos disso, né? É bem importante, né, a gente usar as redes sociais para que o evangelho também seja propagado, né? O culto é sempre uma benção. Quinta-feira é um culto que a gente costuma dizer, né, da matança, a gente copia um pouco os irmãos lá do Rio, mas é um culto onde a gente mata a nossa vontade, a nossa carne, porque vem cansado do trabalho, do dia, sobrecarregado, e a gente vai lá com o desafio de: Senhor, eu quero te entregar o melhor agora, apesar de ser o final do dia, quero te entregar o melhor. A gente vai lá, entrega o culto ao Senhor, busca o Senhor, e Ele sempre nos abençoa, né? Nos dá o privilégio de sentir a sua presença, né? Então a gente pôde reunir lá e o Senhor abençoa muito. Depois a gente tem um tempo de comunhão depois que acaba o culto. A gente está aprendendo, né, com os irmãos lá de Santa Cruz da Serra, ter esse tempo de comunhão, ficar lá, mas nada comparado a eles que vão meia-noite, 1 hora, vão comer coisa fora. A gente não chega tanto nesse nível aí ainda. Não sei se a gente vai chegar um dia, né? Não sei se assim o Senhor nos dirigir, mas a gente simpatiza muito com isso, né? A gente tem aprendido muito com os irmãos aí. Mas o culto sempre uma benção. No sábado foi dia de nossos PGs, né? Pequenos grupos, são as reuniões que a gente faz pelo Zoom. Foi de mulheres, as irmãs se reuniram ali, puderam estar compartilhando de uma palavra, uma orientação específica para mulheres. Todo sábado a gente tem programação às 19 horas, pequenos grupos de mulheres, casais, homens, mulheres, jovens e adolescentes, né? Então o Senhor tem abençoado muitos frutos dessas reuniões, e a gente tem aprendido muito com aquilo que o Senhor tem falado a nós, né? Então foi isso, meus irmãos. Essa foi a nossa semana aqui, dentro da nossa rotina. A gente está sempre procurando estar ligadinho na rádio, procurando a instrução, né, receber pastor Érico, os demais pastores lá do Rio. Pastor Gabriel está nos orientando. Estamos aí no preparativo, né, do nosso retiro aqui do Sul. A gente vai ter 2, né? Vai ter um agora dia 20 e 21 de agosto. É um retiro de casais, assim, num hotel aqui em Porto Alegre. R$300 os 2 dias, né, por casal. Já deixei o valor. É bem, se você quiser vir participar conosco, nos chame aí que a gente
organiza a sua estada aí conosco. Vai ser bênção, um tempo de qualidade dos casais. A gente tem incentivado isso, incentivado inclusive que os casais consigam aí na rede de apoio, encontrar um apoio para deixar as crianças aí, para que possam tirar um tempo de qualidade, para que venham exercer aquilo que o Senhor nos orienta, né, biblicamente, que é a intimidade do casal. Então vai ter palavras direcionadas para casais, também um tempo de qualidade, tudo lá no hotel, fechado, tudo certinho. E também estamos no preparativo para o retiro de novembro, dias 12, 13, 14 e 15 de novembro, já temos um local, vai ser em Gravataí, Morungava, né, Morungava e Gravataí são praticamente juntos. É um sítio a 34 quilômetros aqui de Alvorada, é um sítio da Jocum, né, uma das bases que eles têm, bases missionárias. Então os próprios missionários lá é quem nos servem o alimento e tal. Então a gente já está organizando isso, então já vai se organizando, faça sua inscrição, peça aí o link, a gente encaminha para que possa participar conosco aqui no Sul. Já vão se organizando os irmãos de longe em relação à passagem, estadia, a gente sempre arruma um cantinho aqui para os irmãos ficarem, mas as passagens é importante o quanto antes conseguirem adquirir melhor, porque isso não vai gerar nenhum tipo de contratempo. Amém? A gente fez uma visita lá e foi muito bom conhecer o lugar, estrutura boa, sem muito conforto, mas também com um conforto mínimo para que a gente consiga cultuar o Senhor lá com qualidade. A gente vai buscando a Deus as direções nessas coisas que o Senhor tem colocado para nossas vidas aí. Amém, meus irmãos? Foi isso então, essa foi a nossa semana. Glorifico o Senhor aí pela oportunidade de tudo que Ele tem feito, principalmente por a gente poder participar um pouquinho da obra dele. Isso é um privilégio para nós, isso eu falo para os irmãos. Meus irmãos, participar da obra de Deus é um privilégio, a gente não pode nunca querer abrir mão disso, querer se preocupar com as minhas coisas, quero me preocupar com as coisas do Senhor, e Ele cuida das demais coisas, né? A gente vai buscando a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, para que a gente possa desfrutar da plenitude da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe, até a próxima semana, continue conosco aí no relatório. Fique na paz, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Aleluia, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, santo Ele. Feche seus olhos aí, meu querido, adore ao Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Jesus, o Rei da Glória. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. O nosso Deus, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória,
Jesus, Jesus, Jesus. Aleluias, tu és Jesus. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluias. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Diga! Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Adora Ele, adora Ele. Yeah. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Você ouve a programação da Web Rádio Ramá. Conheça-nos melhor no site comunidaderamá.com.br. Aleluia! Paz do Senhor. Paz, meus irmãos, tudo bem? Mais um relatório, Maurício. Amém. Daqui de Pelotas, né? Que Deus nos colocou aqui, né? Pra gente servir o Senhor, né? Aleluia. Pelotas no Rio Grande do Sul. Como os irmãos sabem aí, sexta-feira é dia de quê? Relatório da Comunidade Ramá Sul. Também tem clube bíblico, né, pastor CH? Mas amém. Estamos aqui. Semana passada não estive, foi com o Gabriel e o Maurício, né? Mas hoje eu estou aqui com os irmãos, né? Para poder comentar um pouquinho daquilo que temos feito aqui guiado pelo Espírito Santo, né? Aquilo que Deus tem feito, né, nas nossas vidas. Queremos compartilhar um pouquinho com os irmãos, né? Não somente, talvez só a vitória, meu pastor Luiz Henrique diz, né? Às vezes a gente conta uma derrota de repente, né, Maurício? E relatório é bom para isso, né? Poder analisar a nossa vida, né? Com certeza, né? Sempre um momento de meditação que a gente acaba sempre fazendo, né? A gente tem que sempre puxar na memória, né? Aquilo que Deus trabalhou nessa semana aí, né? E nada melhor que o Espírito Santo aí para nos ajudar nisso.
Aí o Espírito Santo também vai nos cobrando, né? Vai nos dando também, né? O Espírito Santo vai nos cobrando essa retrospectiva, né? A cada semana, a cada mês aí, né? Não só, né, a gente aqui, né, tendo que gravar o relatório, mas o Espírito de Deus, né, vai nos levando a isso, né, refletir sobre o que a gente tem feito, né? É verdade. A gente vai receber umas palavras aí dura, né? Ali do Senhor, né? Deus usando as nossas lideranças, né? Pastor Luiz Henrique lá, Pastor Érico, né? O Evangelho não é somente crer, fazer, né? Aí quando a gente vai anotar o que nós fizemos na semana, misericórdia, né? Desde o início, acho que nos primeiros relatórios nossos já nos deparamos com isso, né? Mas foi muito bom, né? E a gente vai vendo realmente o que temos feito, né? Como temos sido muitas vezes negligentes, né? Em fazer mais para o Senhor, né? E realmente amar mais os irmãos. Mas amém, vamos perseverando. E aqui mais um relatório, né? Para poder estar passando para os irmãos aí um pouco do que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul. E os irmãos vão ouvindo aí onde é Pelotas, onde é Alvorada, onde é Rio Grande. Mas não é só para ficar cheio de conhecimento, é poder orar e poder vir nos visitar também, né? Poder vir dar culto conosco, vir num retiro aqui no Sul. Vão se preparando aí os irmãos do Rio, né? É uma bênção, né, Maurício? É verdade. É um privilégio nosso aí receber cada irmão que vem daí. É sempre bem-vindo, né? Não precisa ficar envergonhado, né? Eu vou lá a primeira vez, como é que vai ser, né? É o mesmo povo, né? Talvez o que ainda a gente tenha, talvez alguma fama, né? De um pouquinho diferente, né? Do Rio de Janeiro e tal, a cultura. Mas a gente é receptivo aí, né? Uma alegria sempre receber os irmãos, né? Os irmãos aí possam se sentir à vontade para nos visitar, conhecer a obra de Deus aqui também, né? Fiquem à vontade aí. Pode vir também fora da época aí, esse tempo atrás aí, né? Um mês mais ou menos, né? O Tutu e a Michele, né? O Francisco lá de Santa Cruz, né? Vieram nos visitar aí. Foi bênção aí a vida dos irmãos, né? Sintam-se à vontade. Amém. Foi uma bênção mesmo poder receber os irmãos aqui. Fomos muito abençoados com a presença deles, né? E é verdade mesmo, não é só porque estamos no relatório aqui, não. Foi muito bom mesmo estar com os irmãos, ver o amor dos irmãos ali que negaram a vontade deles ali, o dinheiro, investiram, andaram ali 280 e poucos quilômetros, que nem fala o Taylor, todos os relatórios aí, né, pastor Taylor? E vieram aqui para nos amar, passaram o dia conosco aqui, dormiram conosco em casa, e foi uma bênção realmente Deus falando ali através deles também. Foi algo maravilhoso. E o Maurício, ele está convidando os irmãos, ele tem um quarto lá para os irmãos, receber os irmãos? Olha, já está quase pronto já, meus irmãos. Só, Deus tem dado a graça aí, né, de já no final desse ano já vou ter a minha casa aí, já vou ter lugar, né, um quarto, uma sala, um sofá para receber os irmãos aí que quiserem vir. Minha casa é casa do Senhor aí, tá à disposição. Se vir 10, a gente vai acolher os 10, dar um jeito, achar um colchão daqui, outro dali, né? Fique à vontade. Missionário não tem muito problema, né? Os irmãos que são servos mesmo vão se acomodar no sofá de qualquer jeito aí, mas vai ser benção. Mas amém. Vamos começar então, né? Esse relatório, senão a gente vai longe, né? Amém. Amém. Comentar um pouquinho então do nosso domingo, né? Que nós começamos a falar sempre no domingo. O domingo é o dia que nós separamos para dar culto ao Senhor. Nosso culto é às 18 horas, aqui no bairro Getúlio Vargas. O endereço da igreja é aqui no Getúlio Vargas mesmo, na rua 13, número 663. Mas às vezes fizemos culto também aqui em casa, né? Não estamos presos a um lugar fixo, né? Onde o Senhor vai guiando, a gente vai fazendo culto, né? A gente vai sendo direcionado ali, às vezes sai da culto em outra igreja, vai para Rio Grande, vamos, se Deus der a direção, fazer na casa de algum irmão, mas o mais importante é o culto ao Senhor, né? E como é que foi esse culto, Maurício? Amém, foi bênção, né? A oportunidade da gente estar buscando a Deus, né? Sempre em comunhão, né? Entregando o nosso culto ao Senhor. Tivemos, né? Penso que os irmãos têm permanecido, né? Assim, a gente vê que o corpo, Deus tem começado realmente a formar aqui, né? E a minha alegria, né? Em ver os irmãos ali também, né? Cultuando o Senhor, né? Bênção, né? A gente recebeu ali a palavra do Senhor, né? Falando sobre o pão, né? A gente precisa se alimentar, né? A cada dia, né? O
o maná era dado cada dia lá para o povo, né? E a gente precisa fazer o mesmo, né? Só que através de Jesus, né? Jesus é o nosso pão. A gente precisa se alimentar a cada dia. E quem se alimenta tem que viver pelo alimento, né, Luiz? Amém. Amém. E é isso, né? Uma palavra que o Senhor foi nos dando ali, né? Queremos realmente viver essa palavra, realmente ser suprido do pão da vida, da fonte de águas vivas, né? Para poder viver por isso, né? E essa foi a palavra que Deus nos deu naquele dia para estar compartilhando com os irmãos. E como o Maurício tem falado, né? É muito bom ver Deus agindo, né, nas vidas ali, na perseverança, né? Deus agindo. A gente não se importa com numerolatria, mas o importante é cada irmão uma decisão convicta no Senhor ali, negando suas vontades, né, querendo fazer parte do corpo, estar em comunhão, né? Isso para nós é bênção demais, né? E foi um dia especial ali para poder estar dando culto ao Senhor no nosso domingo. Depois, na segunda-feira, nós falamos sempre, né, todos os relatórios, né, em relação à nossa prioridade de poder estar na segunda-feira à noite, 19h30, por aí 19h30, estando ligado ali com nossos irmãos no Rio de Janeiro, nossas lideranças, né, o pastor Érico ali, o pastor Luiz compartilhando uma palavra, e tem sido bênção, né, para meditação, né, a gente está dando culto aqui também, a gente sabe que é diferente, né, não é a mesma coisa do que estar lá junto com os irmãos, mas a gente tem aproveitado também, recebido essa bênção do Senhor, recebido também ali da bênção através das nossas autoridades. Isso tem sido um alimento para as nossas vidas. Tem sido assim para ti, Maurício? Amém, tem sido sim. Ontem eu lembrei, né, eu estava escutando aí um pouco, né, o pastor Luiz Henrique, né, vendo, né, a graça de Deus, né, e o quanto, né, realmente tem que ter uma renúncia da liderança, né. Deus me leva a valorizar isso, né. Cada líder, né, tem que ter uma renúncia diária, né, de busca ao Senhor individual para poder nos dar esse alimento, né, para poder nos dar esse alimento vivo, né. A gente vai escutando a palavra ali e, caraca, Senhor, eu tenho recebido, Senhor, né, aquilo tem produzido vida em mim, né, a partir do momento que eu recebo, né, creio e pratico, né, e é um privilégio, né, a gente poder ter pessoas que realmente sustentam a palavra de Deus, né, porque hoje o que mais a gente tem, né, às vezes é pretexto para fugir da palavra, pregar algo mais macio, um pouquinho mais fácil, mas a palavra tem sido verdadeira, né, algo vivo, né, e para mim é um privilégio, né, eu meditava sobre isso esses dias, né, e peço a Deus que o Senhor me dê graça para continuar, posso orar, né, por essas lideranças, vidas que têm nos abençoado, né, ricamente aí, né, a palavra de Deus, né, se tem alguém que agradece hoje sou eu, né, por tantas palavras que eu já recebi, né, dos pastores, né, eu vejo que muitas delas me livrou da morte, né, eu já pensava nisso ano passado, né, e já agradeci no meu coração, Senhor, muito obrigado, né, pelas palavras que eu recebi, pois elas me livraram de muitas, vamos dizer, tragédias, né, e problemas da minha vida, né, afastamento de Deus, né, vai recebendo a palavra e aquilo vai produzindo mais e mais na nossa vida, e é uma bênção, né, a gente receber e saber que tem irmãos sinceros na nossa volta, a gente vê o testemunho, vê a vida consagrada realmente ao Senhor, né, e isso vale muito, para mim vale muito. Amém, amém, bênção realmente, né, muito bom poder estar com os irmãos ali na segunda-feira, né? Glória a Deus. Aleluia, na nossa terça-feira temos nosso culto ao Senhor, culto online, né? Os irmãos que não ouviram nosso relatório ainda, relatório daqui do Sul, né? Temos a direção aqui no Sul de fazermos encontros online, né? Fazer culto online, fazer um estudo online, né? Para alcançar pessoas através da internet, né? Para que pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? E queremos estar usando as redes sociais para a glória de Deus. E nessa terça-feira tivemos o culto, temos feito aqui em casa, né? Por causa da internet, né? Temos utilizado aqui em casa, e aí os irmãos vêm até aqui para poder dar esse culto ao Senhor. Pessoas têm acompanhado, têm buscado o Senhor juntos, às vezes pede oração, né? E Deus vai alcançando, né? Vai podendo chamar quem Ele quiser, né? É Deus quem convence, né? E quem é que estava conosco, Maurício, nessa terça? Também teve o Wagner, né, e a sua esposa puderam vir, né, a Lígia, puderam
tá trazendo louvor, né? O Wagner, bênção, né? E o Bernardo também esteve com a gente, né? Foi ali, peguei ele, é um jovem que, né, Deus tem colocado no nosso meio pra gente amar, né? E poder estar buscando e tal. Ele esteve também com a gente. Amém. Orem pelo Bernardo aí. O Bernardo precisa estar tomando uma decisão firme pelo Senhor. O Maurício tem estado ali junto com ele, chamando, né? Falando da palavra ali, exortando. Mas tem passado um tempo de lutas ali a vida do Bernardo. Né? Também tava o Gabriel, tava junto? Tava O Gabriel tava Quase, junto, hein? né? Servo O Gabriel fiel tem aí. estado firme aí, o Timóteo, né? Fazendo o Timotinho aí. Aleluia, glória a Deus. Bênção de Deus. Amém. Então essa foi a nossa terça-feira. Claro que a gente vai comentando alguns encontros nossos, mas a gente não vai se aprofundando muito. Tem a nossa comunhão, que a gente sempre procura estar juntos aqui, tomando um café juntos, né, Maurício? Amém. Às vezes compartilhando algo. Nós tomando um chá de maçã, que a Matias só quer fazer chá de maçã aqui. Nesse friozinho tem sido muito bom. Chá de maçã natural, viu, pessoal? Muito bom. Peça uma receita para a Martinha depois, ó, tem a receita, ó, top, muito boa mesmo. Mas também, na quarta-feira, normalmente nós temos nosso dia de oração, né? Dia que nos reunimos aqui em casa também, né? Porque, novamente falando, nosso relatório tem irmãos que estão distantes daqui do bairro, né? Bairro Getúlio Vargas, tem irmãos que estão mais ou menos 14 quilômetros, outros estão mais distante ainda, né? Lá na praia, né? O pessoal mora na beira da praia lá, que maravilha, a Tânia lá, o Aires, né? São irmãos que participam da gente da oração, e então nós utilizamos a rede social também para poder estar junto com os irmãos ali. Mas nessa quarta-feira foi interessante que eu estava no trabalho e Deus começou a me dar direção para eu não participar da oração junto com os irmãos. Pedi para alguém dirigir, né? E para nós sairmos. Eu, Maurício e o Gabriel, nós saímos no bairro. Eu não sabia nem o que era exatamente, mas Deus falou, eu pedi pro Wagner estar chamando o pessoal ali nas redes sociais, através do WhatsApp, para ligar pro pessoal para participar da oração. E nós oramos aqui e saímos, né? Não sabíamos se era dar culto com alguma igreja, não sabíamos se era evangelismo ou o que era, mas aí a gente quer ser obediente àquilo que Deus tem nos dado. E aí tivemos a oportunidade de estar com o Dexter ali, né? Amém. A gente passou na casa dele, né? Conversou um pouquinho com ele ali, falando um pouquinho da palavra ali, né? Sobre posicionamento, né? Tá firmando, né? Os passos no Senhor, né? O compromisso com Deus, né? Amém. Amém. E o Dexter é o nosso irmão, né? Que tem tido dificuldades também no posicionamento com o Senhor, motivos de oração dos irmãos também. É um jovem, né? Deus tem dado alguns jovens para a gente poder estar acompanhando. Né? O Dexter também precisa de oração. E aí saímos caminhando no bairro ali, né? Ali pedindo direção ao Senhor. Deus deu a oportunidade, um rapaz, isso já era noite já aqui, e tinha um jovem sentado na cadeira, no escuro ali na frente da casa, e acabei indo conversar com ele ali, o Rafael, e ali tivemos a oportunidade de anunciar a palavra, né, falar do Senhor ali, alguém que não havia ouvido ainda o Evangelho, né, o que era a palavra. Algumas pessoas da casa dele estavam na igreja ali, e um jovem de 22 anos, se não me engano. 22 anos. 22 anos, ele acabou tomando a decisão ali pelo Senhor, né? Deus vai guiando, vai fazendo da forma que Ele quer, né? É importante a gente estar sensível à voz do Senhor. E ali foi algo maravilhoso ali do Senhor, né? Simples, falando da palavra, a pessoa tendo uma convicção ali, tomou a decisão pelo Senhor, né? E a gente louva o Senhor. Aí depois tivemos a oportunidade de voltar aqui para casa, poder estar orando ali também por essa situação. Né? Então essa foi a nossa quarta-feira. Os irmãos também se reuniram, né, para estar em oração ali, muitas lutas também, né? Óbvio que os irmãos estavam orando por nós, né, que saímos, né? Os irmãos ali enfermos, né? Os irmãos estavam passando muita ali dor de cabeça, e ali Deus vai falando, né? Deus vai dando visão ali, se revelando com os irmãos na oração, né? E a gente vê que quem vai direcionando é o Senhor, né? É o Senhor quem faz a obra, né? Basta a gente estar sensível, né, e querer ouvir a voz do Senhor, né? Isso é maravilhoso, né, Maurício? Amém, amém. E depois da nossa quinta-feira, eu tive a oportunidade de ir pro primeiro dia depois, de já ir na casa do rapaz lá, né, do Rafael, para poder estar começando ali o discipulado, poder estar continuando ali com a vida dele. Alguém que tomou a decisão pelo Senhor ali, precisa ser
recebeu a papinha ali, recebeu o leite espiritual, né? Precisa ser conduzido pelo Senhor e Deus já deu a oportunidade de estar com ele ali. Um tempo difícil, já no outro dia já foi uma luta ali, né? Um ambiente meio estranho, mas a gente vai orando, vai pedindo graça ao Senhor e Deus vai dando ali a oportunidade de estar com ele ali, né? De estar começando esse discipulado, já anunciando os princípios do Senhor, mostrando qual foi a decisão clara ali que ele tomou, né? A importância de estar realmente recebendo o alimento, né? Começando a caminhar junto, né? E é benção, a gente vai orando e mais um motivo de oração para os irmãos estar orando aí pela vida do Rafael, que Deus tem chamado. Amém, Maurício? Amém. Vocês querem comentar algo da quinta? Não, amém. A gente tivemos junto na quinta? Não, na quinta Não, não. na quinta não? Foi na sexta, então, né? Na sexta-feira. Amém. Então vamos falar da sexta. Então. Amém. Como é que foi a sexta, Maurício? Amém. Sexta-feira, viemos eu e o Gabriel aqui, estivemos na casa do Moisés. Tiramos um tempo aqui junto, né? Pôde fazendo a leitura do calendário. Fizemos a leitura aqui junto, né? Aprendemos um pouquinho, meditamos no que Deus estava falando ali, né? Através da leitura de Reis, né? e Romanos. E aí, a leitura é muito edificante, né? A questão das experiências de cada rei ali, cada situação que cada um viveu, a época, né? E situações que Deus permitiu, né? Eu lembro direitinho, né, que a gente leu isso, que o rei foi ferido por Deus, né? Deus feriu o rei, né? Azarias, se não me engano, uma doença ali, a gente vai vendo a ação de Deus, né? Deus não estava calado ou sem ação no meio do povo dele. Né? Amém. Você vai descer ali o coração, fez o que não deveria, entrou onde não deveria, e a lepra saiu na testa de misericórdia. Mas a oportunidade foi muito boa de estar ali junto com o Maurício, junto com o Gabriel. Oportunidade simples, às vezes uma leitura da palavra, né? Deus vai agindo ali, né? A gente está compartilhando aquilo que Deus vai falando com um, vai falando com o outro, né? E nisso a gente vai crescendo, né? Esse é o comer do pão, né? A comunhão ali, né? Andar na luz. Realmente, se alguém andar na luz, vai andar na comunhão, né? Vai ter comunhão uns com os outros, né? O sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado, né? Isso é o que a palavra nos diz, né? E a gente procura aproveitar esses momentos. Queremos aproveitar cada oportunidade dessa como alimento, realmente é o que nos mantém firme na caminhada. Aleluia. Mais alguma coisa sexta, Maurício? Acho que era isso na sexta-feira, né? Também. E depois no sábado, se tiver um dia corrido, foi uma tarde bem intensa, né? A gente teve um encontro de crianças aqui do bairro, né? De poder trabalhar um pouquinho com as crianças ali, né? Ensinar um pouquinho da palavra. Ainda continua um desafio, né? Pela questão, né? De que os pais não são do Senhor ali, né? As crianças, elas vivem muito na rua, né? Mas, né, a gente procura ensinar com amor, né? Procurando sempre trazer os princípios de Deus ali, para que as crianças comecem a ter já esse contato com a palavra, né? Essa nova geração, né, que Deus está mandando aí, né? A gente não sabe até quando, né? Mas sabe que elas precisam ser salvas, né? Até quando que elas vão viver, né? Se elas vão chegar ao ponto de adultos, né? É provável que não, mas a gente vai investindo ali, procurando falar do Senhor, né? Tendo a oportunidade de falar de Deus e também sempre aprender. Eu confesso que eu sempre aprendo, né? E procuro buscar de Deus isso, um aprendizado em cada situação com as crianças ali, né? Algo que Deus tem falado comigo sobre as crianças, né? Que as crianças, elas são os adultos, só que sem o filtro, né? Os adultos, eles acabam usando o filtro, né? Acabam sendo um pouquinho mais astuto, né? A criança, a gente vai vendo que ela vai falando tudo, né? Tudo que ela pensa, ela fala, né? O adulto, ele só não fala, né? Mas muitas das vezes pensa, né? Muitas coisas ali, né? E a gente vai aprendendo isso, né? Com cada criança, né? E o caráter vai sendo formado, né? A gente vai vendo que as crianças, elas têm algumas atitudes que os adultos também têm, né? E que Deus dê graça, né? As crianças ainda tem muita coisa ainda para acontecer ali, né? A gente pede que os irmãos também estejam em oração aí pelas crianças. Amém, amém. Glória a Deus. E depois tiveram a oportunidade de estar no encontro de jovens? Amém.
teve um encontro de jovens online, né? Foi a Arielle que trouxe uma palavra. A Arielle é jovem ainda? Olha, Amém. nem tanto assim, né? Mas amém, né, Arielle? Então, ela trouxe uma palavra ali, muito importante para cada jovem ali, né? Daqui de Pelotas teve eu e o Gabriel, né? E a Miriel também esteve ali participando, né? E os jovens lá se reuniram lá em Alvorada, né? Para poder estar junto. Foi benção, né? Uma palavra ali de cobrança também, né? A gente precisa produzir mais frutos, né? A gente precisa ser um impacto, né? Como jovens, né? A gente era para estar impactando mais a juventude da nossa idade, né? Eu, particularmente, da minha idade e jovens mais novos, né? Para estar impactando mais, sendo mais, assim, influência, assim, né? Em amor a essas vidas, né? E muitas das vezes falta isso, né? Que Deus nos dê graça para praticar isso mais, tá? Focando mais nisso também. Amém. Amém. Não somente os jovens, né? Mas cada faixa etária aí seja influente, né, no seu meio, né? Que o Senhor possa estar nos direcionando realmente, nos Amém. Exortando a isso, né? Mas a gente louva o Senhor pelas palavras, né? Palavras de vida realmente que Deus tem nos dado, né? Queremos realmente colocá-las em prática, né? Não é fácil, mas nós queremos não ficar somente comendo, né? Ficando gordos da palavra, mas também poder levar esse alimento para outros. Mas amém, acredito que seja um pouco isso do nosso relatório, né, Maurício? Amém. A gente louva o Senhor por mais uma oportunidade, mais uma semana que se passou e estamos aqui, né? Não sabemos ainda quantos dias nos resta, mas queremos estar louvando o Senhor aí. E é a oportunidade dos irmãos poder estar orando pelas nossas vidas. A gente se alegra quando chega no Rio lá, os irmãos dizem, olha, eu tenho ouvido o relatório lá, tu que é o Moisés, né? Os irmãos, a gente vai sabendo que irmãos têm orado pelas nossas vidas, as irmãs, né? Pagam um preço de oração, né? A gente agradece e necessitamos realmente das orações aqui no Sul, né? Estamos distantes, mas fizemos parte do mesmo corpo e a gente louva o Senhor por cada relatório dos irmãos quando a gente vai ouvindo aí. Amém. Maurício? Amém. Então, depois do louvor aí, retornando aí para o pastor Taylor e para Arielle. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fica com Deus. Paz do Senhor. Até a próxima. Alô, Arielle, alô, Taylor, obrigado. Aqui também a gente procura dar a nossa contribuição e colaboração com o programa Relatório Ramassul. Aqui quem fala é Nilson de Leon, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E a gente quer também contribuir aí, colaborar e dar o nosso relato de como foi a nossa semana. Em especial essa semana quero agradecer a Deus, porque enfim tivemos uma semana boa, de tempo bom, né? Temos sido aí, de certa forma, aí, pesados aí, no sentido bastante trabalhosos, tempos trabalhosos, dias difíceis, devido à chuva. Tem chovido muito aqui e graças a Deus agora nessa semana o Senhor Deus nos deu um alívio, né, que parou um pouco a chuva. Também em especial, também temos que testemunhar e agradecer a Deus, né, pelo culto de domingo, um culto especial, culto de abençoado, né? Já fazia algum tempo ali que a gente sempre nos propositava, né, para que todos ali pudessem ali trazer a palavra e fazer uma reflexão ali. A gente sempre colabora ali e incentiva a todos, né, para também darem a sua contribuição, né? Um hino, um salmo, né, que a gente tem o costume muito de dizer salmo, mas uma passagem da Bíblia, uma oração. E tivemos ali a colaboração de todos, uma bênção, né? Todos ali colaboraram, né? O Ricardo leu um salmo, o Ricardo leu o Salmo 53, a Marla, né, que já fazia algum tempo que não vinha cultuar a Deus conosco, apareceu, veio no estudo bíblico e veio também no culto, né, de domingo, né? Também leu ali o Salmo 27, né? E o Fred, o esposo da Mara, leu o Salmo 97. Cultuamos a Deus, oramos, louvamos, né?
E aí fomos abençoados ali pela Mara, né? A Mara aceitou o desafio, nos trouxe ali uma palavra em 2 Reis, né? Como eu costumeiramente digo, bem fácil os irmãos encontrarem, fica na Bíblia, é um livro bíblico, né? Então fica lá na parte dos livros históricos, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, 4:8, né? Que relata a história da mulher sunamita e o seu filho. Essa mulher, ela tinha alguma benesse ali financeira, né? Ela vivia ali em condições de poder abençoar um homem de Deus. E ela notou que Eliseu era um homem de Deus, e o que fez? Construiu um quarto, construiu condições de ali abençoar e receber o missionário, o apóstolo Eliseu. A princípio não lhe faltava nada, ela tinha tudo, até o Eliseu ofereceu para que intervisse por ela, né, junto às autoridades, mas não, ela não tinha nada. Aí o Geazi ali ouviu, quem sabe ela falar ali que faltava um filho, Deus abençoou, cumpriu a palavra do profeta ali que teria um filho, ela teve esse filho, e esse filho, depois de algum tempo, a gente até ali na mensagem da Mara, a gente até conversou, né? Com que idade será que aconteceu essa fatalidade? Eu creio até que, quem sabe, um acidente na colheita, né? Os homens ali estavam na colheita, na ceifa, né? Então, creio até que fosse um acidente. E ali Deus, ela foi, não falou, não resmungou, não falou, não expôs nada para ninguém, e foi atrás de somente Eliseu, né? Eliseu vai lá, ora, né? Quantos pontos ali importantes, né? Quantos pontos ali importantes? A atitude dela, a atitude de Eliseu, né? Nos chamou bastante atenção ali, a Mara nos chamou bastante atenção, o quão esse homem de Deus era, né? Que se surpreendeu, admirou, falou, né? Que Deus não tinha revelado nada para ele, né? Então, isso com certeza não era um fato comum. Deus sempre revelava para ele com antecedência, né? E a fé dela, né? Outra questão também que a Mara nos chamou a atenção ali, a atitude dele, né? Em orar, a comparação dos tempos de hoje para os tempos de outrora, né? Em que ele ali pega, se debruça, né? Em cima do menino, né? Vocês imaginem tudo isso nos dias de hoje. Então foi uma mensagem boa, a gente se sentiu muito agradecidos e abençoados ali, e vai ser uma constante aí a gente receber a colaboração dos irmãos. E na quarta-feira nós tivemos ali o estudo, já estamos nos encaminhando já para o final dessa temática que é sobre o perigo das tentações, né? Do lições bíblicas, né? Dos jovens, né? Do segundo trimestre de 2022, que é o perigo das tentações. E agora nós, na quarta-feira, meditamos sobre a penúltima parte desse estudo, né? Sobre as tentações. É quando Satanás enche o coração do homem. Tem como verdade: Deus não considera inocente aqueles que se deixam levar pelos enganos de Satanás. Então relatava ali a história, né? O estudo se baseava em cima das passagens da história de Ananias e Safira, Atos 1, Atos 5, do 1 ao 11. Então ele relatava ali o que tinha acontecido com este casal, né? O quanto eles tinham ali caído na tentação de querer enganar a igreja e querer enganar o Espírito Santo, né? Então ela dividia ali a respeito do seguinte: a igreja debaixo do Espírito, como era a igreja naquela época, o mover de Deus em Jerusalém, a união dos irmãos, como os irmãos eram unidos, e o exemplo de Barnabé, que é o contraponto de Ananias e Safira. Depois ela também andava, a revistinha nos explicava, uma oferta contaminada pela mentira, nos esboçava, né, de que reter parte do valor que tinham conseguido não era necessariamente o problema. O mal que fizeram foi mentir para Deus e depois para os apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. Também a mentira narrada e confirmada, ou seja, foi um fato, né, que foi
tramado e confirmado e narrado pelo casal, por ambos, né? E aí, por último, o julgamento de Deus. Também a lição falava a respeito do cuidado com o coração, né? Tudo procede do coração. Jesus falou isso, o proverbista Salomão falava isso, né? Mas a gente tem a opção, né, de se conter e não cair nas armadilhas do inimigo. As lições outrora falavam a respeito de como Jesus venceu a tentação, né? Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. Deus proveu o necessário, né? A condição de nós estarmos contentes e confiantes que Deus vai nos abençoar e nos proteger e nos prover, né, tudo que precisamos. E os corações fraudulentos. Cuidado com os corações fraudulentos. Deus espera que hajamos com sinceridade e autenticidade em todos os momentos. Satanás pode motivar mentiras e outros pecados, mesmo em pessoas que conhecem a Deus e vivem em ambientes de milagres. Por isso, é preciso que guardemos os nossos corações para não sermos enganados, nem tentar enganar outras pessoas na obra do Senhor. A gente no estudo ali, a gente falou muito sobre a questão a questão muito da atitude, a nossa atitude, o nosso contraponto em relação à situação financeira, né? Todos aí os irmãos conhecem aí o curso CRAU, né? Da UDF, da Universidade da Família, né? Minha esposa sempre tem propriedade para falar sobre isso, né? Mas a gente estava até falando sobre esta questão e este contraponto, né? Com certeza o Senhor Jesus nos alerta muito em relação à questão do dinheiro, né? E foi uma das coisas que motivou, quem sabe, eles. Outra questão que a gente supôs, né, que a gente conversando sobre o que tinha motivado, né? Quem sabe a inveja comparativo ao Ali ou Barnabé. Então são questões, né, que a gente sempre aprende, debate, conversa, debate no bom sentido, conversa, estuda, lê, cita versículos, né? Então o estudo serve justamente para isso, né? Então foi uma semana abençoada, nós aí nos sentimos animados e fortalecidos com o Senhor. Então este é o nosso breve relato. Amém, Arielle? Deus abençoe. Oi, irmãos, aqui é Letícia da Comunidade Ramá em Santa Catarina e eu trago para vocês um novo programa, o Ramá Kids, que vai acontecer de segunda a sábado nos horários das 9 da manhã, das 6 da tarde e das 9 da noite. Chama a criançada e fica ligadinho com a gente. Minha Bíblia e também muita alegria. Olá, paz do Senhor, meu nome é Renato Cândido, da Comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra. Eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Voltamos aí então nesse pequeno intervalo e antes disso também os irmãos aí acompanharam um pouco dos relatórios de tudo que tem acontecido aqui na comunidade Ramá Sul, não somente no Sul, né, mas também falando um pouquinho dos irmãos lá direto de Santos, lá, pastor Gabriel, Amanda, a Gabizinha participando, puderam acompanhar também um pouco da performance musical aí dos irmãos, né, que sempre nos abençoam muito, e a gente vai continuando aí nessa programação que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas, aqui na Web Rádio Ramá, então é um privilégio para nós compartilharmos. E agora vocês viram que mudou um pouco, né? Saiu a Ruiva, chegou o Jonas aí para tomar conta e é o momento que a gente faz o nosso Conhecendo os Irmãos. Alguns provavelmente já conhecem o Jonas, né? Outros, quem sabe, estão vendo pela primeira vez. E eu vou falar para os irmãos, ele não é o Ian de Petrópolis, ele é só parecido com ele. Eu sei que vários, eu conheço ele de algum lugar, já vi no Retiro. Você provavelmente viu o Ian, não foi o Jonas que você viu, mas já teve alguns que eles estavam juntos. É irmão na fé e não sei se um saiu aqui do Sul, ou ele veio lá do Rio, mas enfim, são meio parecidinhos
aí os irmãos aí. Mas o Joninhas tá aí. Pros íntimos é conhecido como Joninhas, mas é o irmão que tem caminhado conosco aí, tem um testemunho do que o Senhor tem feito na vida dele, tem já algum tempo caminhado conosco, é fruto aí de uma célula de jovens, né? As famosas células feitas na casa da Arielle, regadas a muito cachorro quente. Bastante. Durante muito tempo essa foi a estratégia, né? Vem porque vai ter cachorro quente, né? Mas e aí, Varão, tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Amém. Conta aí um pouquinho pra nós aí, teu testemunho, como que chegou na igreja, como que foi? Eu lembro o dia que eu fui pra célula, né? Mas antes Antes foi um convite da Lara e do Léo, nossos irmãos, né? Então, eles me convidaram numa quarta e nesse dia eu falei, tá, eu vou, né? E no decorrer da semana, assim, até sábado, né? Veio vindo assim, será que eu vou mesmo nessa célula e tal? Não vou, né? Tava mal também, passando por uns sentimentos, né, de tristeza e tal, que vinham dos meus erros, né? Não conhecendo o Senhor, tipo, de situações que eu quis, né, segundo a minha vontade, e a gente vê que nossa vontade não é boa, né? Daí então, triste assim, eu confirmei pra eles que eu ia ir, na verdade, assim, eu falei, cara, eu vou, chegou no dia, eu disse, eu vou ter um compromisso. Um miguezinho, né? O migué é aquele dos guri. Falei, não vou poder ir e tal. E eu fiquei em casa, daí eu lembro que eu tinha arrumado meu quarto, os dedos estavam ali. Tava triste assim. E nesse dia foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi muito louco, assim. Tipo, aquele dia ali foi marcante pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Porque eu tinha arrumado meu quarto e tal, eu ia ficar em casa. E eu ouvi Deus falar bem assim, toma banho e vai pra célula, né? E eu, caraca, que é isso? Quando eu vi, eu meio que tomei um susto, mas também fiquei animado. Daí quando eu tomei banho, rapidão assim, lembro que era 15 para as 4 e a célula começava às 4 horas. Eu mandei mensagem pra eles, né? E eu fui. E eu lembro daquele dia como se fosse hoje também, porque ali o Senhor falou muito, né, através da Arielle. Eu lembro até hoje o título da célula, que era A Nossa Identidade. Opa. E aquele dia ali o Senhor usou a Arielle, né, para falar qual era a nossa identidade. E depois daquele dia eu tive... eu fui ver que a minha identidade era o Senhor, né? Minha identidade é Cristo. E depois daquele dia ali eu comecei a caminhar, buscar o Senhor. E... dói, né? Benção. Seu Joninhas, antes de começar aqui eu falei, meu irmão, não fala muito. Se deixar ele fala 1 hora, 2 horas, ele gosta de falar. Mas bem interessante essa experiência, mesmo sem a gente conhecer o Senhor, sem entender o que é essa voz, né? Tipo, toma banho, vai pra cela. É o amor de Deus, né? Nos resgatando, nos tirando da nossa vida, nos tirando do nosso eu, né? Nosso orgulho ali, tipo, eu não vou, não quero ir, não tô com vontade. E o Senhor nos chamando. Que convite maravilhoso, né? Que a gente recebe de Deus. E eu falava isso um pouquinho aqui nos bastidores, a gente fala um pouquinho sobre The Chosen, e eu gosto muito daquelas passagens que demonstram Jesus chamando, né? E a gente lê na Bíblia, mas aí quando a gente vê a interação ali, a gente vê o olhar, né? Aquele Jesus chamando ali, o discípulo atendendo aquele chamado. Eu falei, cada um de nós a gente teve o nosso chamado, né? O dia que Jesus falou, vem, me segue, né? E a gente decidiu seguir, né? Interessante ouvir isso. Durante alguns longos anos, né? A Arielle orou por isso, né? Para que os irmãos tivessem mais jovens. Era a única jovem aí na igreja, ela pode testemunhar sobre isso, né? Sobre... tinha N motivos para sair da igreja e ir para um outro lugar, enfim, se manteve firme lá e começou vir a vida dos irmãos. E aí, enfim, começou a vir a caminhada e tal, só que os irmãos sabem. Sim. Os irmãos aí, eu fui, e aí os irmãos demonstraram todo o seu amor quando
me perguntava, viu o Jonas? Como é que ele tá? Vi umas fotos meio estranhas dele lá, vi uns status dele no Instagram meio estranho, e tem o testemunho deles rolando aqui na rádio aqui e tal, como é que tá ele? Então, essa hora a gente, os irmãos me julgando, eu nunca entendo isso, eu falo, os irmãos me amando, preocupados, onde é que eu tô? Como que foi isso? Não um tempo fora, afastado? Como que foi esse tempo aí? Foi meio louco, né? A gente vê o amor de Deus, quando a gente volta, né? A gente vê o amor de Deus, os livramentos de Deus na nossa vida, né? A gente não sabe o risco que a gente corre estar afastado do Senhor. Verdade. Foi um tempo assim, onde eu tava firme e eu consegui um serviço. Tipo, eu tava firme caminhando, né? Voltei do retiro e tal, Deus agiu ali para ir pro retiro. E quando eu voltei, tava desempregado, mas caminhando, firme, o Senhor dando graça ali na caminhada, né? E nesse meio tempo eu consegui um serviço, e nesse meio tempo eu tava trabalhando, indo aos cultos, mas chegou, né, um tempo assim que eu chegava cansado do serviço e falava, hoje eu não vou num culto, não vou, não fui na quinta, quando vê, tu acorda domingo assim, tá frio, né, não sei, não vou também. Tô cansado. E acaba que a gente vai esfriando, né? Só um culto, né? É só um culto que eu vou faltar, né? Vou no próximo. Daí acaba da rotina, né? Daí no serviço, às vezes soltava à tarde, não conseguia vir no restaurar, não conseguia às vezes estar no culto. E a gente vai esfriando, né? Daí vai tendo as companhias ali dos colegas, né? E claramente eu vejo que o Senhor me colocou lá para ser sal e luz, e eu deixei isso, né? Eu me ocultei, né? É um grande erro isso, né? E hoje eu vejo e entendo que o Senhor vai me cobrar disso de certa forma, né? Amém. Porque tinha vidas ali que o Senhor queria salvar, né? Falar com eles. E hoje eu entendo que aquelas vidas, se fossem alcançadas, iam alcançar outras vidas. E eu naquele momento eu me deixei levar, né? E também a questão do dinheiro. Eu estava desempregado e um emprego que me trazia uma boa renda. E eu comecei a trabalhar e querer trabalhar mais e mais e mais, querendo que o dinheiro, né? Achando que o dinheiro ia me trazer algum retorno. Na verdade, não trouxe, né? Daí eu fiquei nesse tempo desviado, afastado dos caminhos do Senhor, e o dinheiro sendo o meu Deus, né? E isso é muito terrível, porque daí eu comecei a sair, né, pra festa e tal, daí aquele dinheiro que tu tava juntando com o propósito, tu já vai gastando, tu já vai usando de outra forma, isso, vai fazendo que a gente esqueça o Senhor, né? No momento assim, eu esqueci do Senhor, e isso foi terrível. Nunca mais pretendo acontecer isso. Todos nós, né, estamos suscetíveis a isso, né? E eu sempre falo, meu irmão, nosso papel não é um papel de apontamento, julgamento. Nosso papel é de orar, amar, acolher e crer que o Senhor ele vai falar, né, com a gente quando a gente está nesse período, né? Eu sempre falo, né, para os irmãos, a gente não pode fazer uma divisão na nossa vida, né? Tipo, é a igreja, a outra divisão é o trabalho, a outra divisão é a minha casa, a outra divisão é os amigos. Não, a obra ela é tempo integral, 24 horas por dia. Eu faço ela dentro da igreja, eu faço ela nos momentos de comunhão com os irmãos, e eu faço a obra principalmente quando eu estou no meu trabalho, na rua, no trânsito, aonde eu estou. E às vezes a gente acha que é isso, né? Eu preciso estar dentro da igreja para estar buscando o Senhor. Não, eu vou anunciando, né? A questão de ser sal, ser luz, né? Isso é importante. E de buscar, né, essa direção, Senhor, por que tu me colocou nesse lugar, né? E entender. Amém, né? Foi a experiência, né? E o Senhor, ele não quer que a gente passe por isso, mas se a gente passou, ele vai usar isso para que a gente possa aconselhar outras pessoas, orientar. E a nossa oração é sempre, Senhor, nos dá uma segunda chance para eu cumprir o propósito aquele que eu falhei lá atrás. Com certeza o Senhor dá. Mas hoje está firme.
Hoje estou Tá aí retomando a caminhada. Retomando. Buscando. É um desafio, né? Eu fico pensando, né? Que a gente às vezes vai e cai num lugar, né? Depois Sim. vai de novo cair naquele mesmo lugar. Meu irmão, agora é a hora que a gente dá um passo a mais e a gente vai para um outro nível de maturidade, profundidade das coisas do Senhor e vai buscando. E a família? Como é que é do Senhor ainda? Alguém, não é? Como que tá a estrutura lá da família? Hoje mora eu e minha mãe. A minha mãe, ela fala, né? Eu conheço, né, o Senhor, eu conheço a Bíblia. Mas a gente sabe, né, que ela teve o Senhor falou com ela de certa forma, mas ela não tomou a decisão, né? Mas eu oro por isso. E tem a minha irmã, né, que ela conhece o Senhor, mas hoje não está totalmente firme. E isso é uma responsabilidade para mim, né? Tá firme, tá buscando o Senhor pela minha família. Tenho meus outros 2 irmãos também, a minha irmã Débora, o meu irmão Felipe. E também eu carrego essa responsabilidade porque eu converso muito com eles, né? A minha irmã Débora, principalmente, ela pergunta muitas coisas, né? E ela tem interesse e tenho orado por ela, pela vida dela, pela vida dos meus sobrinhos também. Eu vejo uma responsabilidade muito grande. Eu vejo meus sobrinhos crescer, em vez de eu tenho a responsabilidade de estar cuidando deles e como se fossem meus filhos, né? Caminhando eles para que eles possam conhecer o Senhor, né? E como a gente conversou aquele dia, ficou muito na minha cabeça, martelando. Quando tu falou assim, vocês são espelho para os juvenis e os juvenis para os infantis. E assim vai vindo, né? E também para os irmãos. E quando agora, né, e tendo entendimento, não que eu não tivesse, mas quando o Senhor vem falando com nós, né, eu vejo a responsabilidade da família, mas também junto com os irmãos, né? A gente é membro de um corpo, né? E quando uma parte desse corpo perde um membro, o corpo fica desfalcado, né? E de certa forma vai fazer falta. Então, quando a gente entende isso, pela graça do Senhor, a gente toma, né, a decisão de caminhar, buscar o Senhor, né? Não só por nós, e sim pelos outros. O Senhor tem falado muito forte no meu coração nessa vinda, em amar o Senhor de todo o coração, né? O primeiro mandamento ali, todo entendimento, sabedoria, e o segundo é semelhante ao primeiro, né? Também foi falado ao culto, nos cultos tem sido falado, e o Senhor tem falado muito comigo isso, né? Que amar a Deus é amar as pessoas, amar o próximo, né? Porque como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo as pessoas que estão ao redor, né? Então, essa responsabilidade da família, das pessoas que estão à volta. E hoje eu tenho orado, buscado o Senhor por mim, né? Mas também pelas pessoas que estão à volta, pela minha família. Glória a Deus. Entender o nosso papel, nossa responsabilidade. Sim. Isso é importante. O Jonas ficou meio como 007 ali no grupo, né? Não chegou a sair do grupo, né? Da igreja. Ele meio que se afastou, mas estava lá, então estava vendo. Né? E a gente cria um vínculo com os irmãos, e a gente sempre fica esse sentimento, tá faltando um pedaço, né? Como que tá o irmão, aí encontra, né? na rua, vê uma foto, dá saudade. E que bom que o Senhor, ele permite que a gente retome a caminhada. Eu sempre falo, o Senhor, ele é poderoso, ele é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, né? Sim. Importante a gente não ir se enfadando de Deus, como o pastor Luiz Henrique tem o hábito de falar, né? A gente vai se enfadando de Deus, vai se acostumando, vai se desigrejando, achando que com vergonha, Satanás vai fazendo isso, vai minando a nossa cabeça, fazendo com que lá os irmãos vão falar, eu caí de novo, vão falar. Nosso papel, de novo, não é julgar, apontar, é amar, né? A exortação é amor, a orientação é amor, tá junto, é amor, dá o cuidado, o zelo, né? Dá o abraço no retorno, né? Esse é o nosso papel, né? E o importante é isso, né? Aprender com a luta para que a gente possa ajudar outras pessoas que, com certeza, vão aparecer com a mesma luta, a mesma dificuldade. Sim. É o consolo que nós recebemos, é o consolo que a gente dá, né? A palavra fala sobre isso. É 1º ou 2 Coríntios fala sobre isso. O consolo que a gente recebe do Senhor é o consolo que a gente dá. Então a gente vai fazendo a obra de Deus, o Senhor vai nos usando por graça e misericórdia.
E como é que tá a vida aí? Planejamento, trabalhando, desempregado? Como é que anda as coisas? No momento eu tô empregado, mas Opa. começo dia 4, né? Tá de férias já? Tô Começou de férias. comecei de férias. Trabalho bom é esse, né? Dia 4 começa a trabalhar, tá estudando também, né? Tô Fazendo estudando técnico de enfermagem. técnico de enfermagem, benção, né? Precisa aí se baixar a pressão num culto, alguma coisa do Sim. tipo, a gente já tem quem socorra, né? Socorrer ali. Tem o Felipe na igreja, também já é técnico, tem outros irmãos aí que gostam do negócio. É uma oportunidade também, né? De falar do Senhor, pra quem precisa. Quando a gente, né? A gente, de certa forma, chegou doente até o Senhor e Ele foi a cura, né? Amém. Então, como a gente aprende, né? Todas as coisas, né? Tipo, são pro Senhor, né? E agora, nessa nova oportunidade também de serviço, eu creio que eu orei, né? Tipo, eu tava testemunho, eu tava assim, procurando e daí eu fui fazer a leitura. Eu tava ali fazendo a leitura e quando veio, eu comecei a orar, fazer a leitura, comecei a orar. Daí no momento eu comecei a orar também pelo serviço, né? E quando veio, eu entrei assim no telefone e eu vi uma vaga. Daí quando veio, eu liguei pro pessoal da vaga, ele me passou o e-mail, daí quando veio, tá, mas eu tentei no e-mail, né? Não deu. Daí quando veio, eu liguei lá pra São Paulo, pra sede, né? Daí me passaram direto o e-mail da RH. Daí eu pude mandar pra menina lá e ela me deu retorno no outro dia, pra fazer uma entrevista depois no outro dia, né? E nisso eu tava orando, Senhor, pra que dessa vez eu não venha falhar, né? Não venha cometer o mesmo erro, mas eu venha ser luz e que o Senhor possa reinar lá sobre aquele lugar, né? Eu ser um servo fiel, né? Lá, mostrar o Senhor. Não, às vezes não necessário falando, mas sim nas atitudes. É tão bom quando as pessoas veem a gente, né? Tipo, ele é da igreja, mas não precisar abrir a boca, né? Tipo, falar assim, tipo... Tem alguma coisa diferente nesse cara aí. Tem algo diferente. Acho que isso é a melhor forma, né? A gente ficar alegre, né? No Senhor, por isso, quando as pessoas veem o Senhor em nós. Tem uma frase que eu gosto, pregue o evangelho, se necessário, fale. A vida, ela vai pregando, né? E é uma oportunidade que tu tem, né? De praticar, né? A misericórdia do Senhor, né? Sim. O Senhor, ele te dando trabalho e tal. A outra vez eu caí por causa do trabalho. Senhor, agora vamos manter fiel a Ti, né? É o passo a mais agora na caminhada com o Senhor. Mas amém, varão. Glória a Deus por isso. A gente não tem a pretensão de acabar, né, com toda a tua história, acabar no sentido de falar, contar toda ela, o teu testemunho, mas é para dar um pouquinho do gostinho, né, dos irmãos de quero mais, quero conhecer mais irmãos, saber, e tenho certeza que muitos irmãos que estão acompanhando aí, estão te vendo aí, estão felizes, glória a Deus, eu pude já mandei lá pros irmãos de Petrópolis lá, já mandei pro pastor CH foi um dos que me perguntou, e o irmão aquele lá que tá passando aí no testemunho na rádio, como é que tá ele? Tá meio barro, meio tio, mas estamos orando. Eis aqui a resposta de oração para a glória de Deus, né? A gente se mantém firme nesse propósito aí. Amém? Quer deixar algum recado para os irmãos aí? O recado que... Mas não vai falar que nem a Cauane, né? Me segue lá no Insta, né? Cauane, me ajuda, Cauane, se estiver vendo aí. O recado, né? Sempre buscar a vontade de Deus. Tá sobre... debaixo da... Não ser rebelde, né? Estar sempre ali sendo... Como posso dizer? Submisso. Obediente ao Senhor, também às lideranças. Não ser um peso, né? Tipo, se afastar e ser um peso para os irmãos, de certa forma. E buscar o Senhor. Porque a gente tem a oportunidade, né? De buscar o Senhor. Tem alguns lugares que não tem mais isso. E não abusar da graça, né? De Deus. Amém. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus por isso. Amém. Deus te abençoe, varão, te mantenha firme na caminhada e espero que te veja mais vezes aí, não só no Conhecendo os Irmãos, mas também no programa de relatório aí, compartilhando o que o Senhor tem feito aí. É isso aí, meus irmãos. Vocês puderam conhecer o Jonas, Joninhas, Jonas Brother, pode chamar como quiser aí, irmão que tem caminhado conosco aí, tem sido uma bênção aí, né? E que você continue aí acompanhando
a nossa programação. A gente vai para mais um breve intervalo aí. No retorno aí a gente já volta aí para fazer um bloco de encerramento aí, se despedindo desse programa aí. E pena, né? A gente fica triste aí, mas deixe seu comentário aí pela semana que vem, a gente saber que você estava aí conosco aí acompanhando. Até mais, fique na paz. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Aleluia! Então voltamos aí depois de um grande período de relatórios, intervalos, momentos de louvor, conhecendo os irmãos. Estou aqui eu, a sua irmã Arielle Araújo, para dizer que está chegando ao fim, então, o programa dessa semana, mas para glorificar a Deus, para você que chegou até aí, até agora, né, nos acompanhando, conseguiu acompanhar os relatórios aqui dos nossos irmãos de cada local, qual foi a programação. E como eu falei no início, creio que o Senhor possa ter falado contigo, creio que para a pessoa que você copiou e compartilhou, Deus é poderoso para ter falado com essa pessoa também, no Conhecendo os Irmãos. Uma grande oportunidade também para a gente ver como é que a pessoa conheceu Jesus, como é que chegou até a Ramá, ou alguma coisa nesse sentido. E o Senhor, ele vai falando, nos trazendo oportunidades também de testemunhar do que ele tem feito na nossa vida e no nosso meio. Eu creio, né, que se você chegou até aqui é porque realmente foi levado pelo Espírito a continuar ouvindo, ser edificado pelas palavras, pelos compartilhamentos, né, por algum versículo que foi recitado nos intervalos. O Senhor, ele é poderoso e eu creio que ele pode ir falando conosco semana após semana. Então, lembrando, né, a gente está aqui toda sexta-feira, para honra e glória de Deus, até Jesus voltar. Queremos estar aqui cumprindo com esse compromisso. Às vezes reprisamos por algum motivo ou outro, mas sempre que podemos, queremos estar aqui com os irmãos, testemunhando do que o Senhor tem feito aqui na Ramá Sul, no Rio Grande do Sul. Para honra e glória de Deus, fomos alcançados e fazemos parte dessa grande comissão que é a Igreja de Cristo, a noiva, pela qual ele vai voltar para buscar. Então a gente é muito privilegiado, que você se sinta privilegiado nessa tarde, que você saia desse programa de relatório edificado, mas não fique aí parado, né? Envie para outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas e edificadas. Amém, meus irmãos? Eu fico muito feliz para você que chegou até aqui, ou talvez chegou agora. Pode voltar aí, vai ficar gravado esse relatório. Mas não deixa de curtir e comentar para que semana que vem eu possa, então, acompanhar aí os irmãos que interagiram durante essa programação e mandar também um abraço para você que é nosso fiel companheiro ou companheira, né, e nos acompanha toda semana ou procura acompanhar quando pode. Então a gente fica muito contente de ter esses irmãos aí nos ajudando a perseverar, porque por eles e por vocês que estão nos assistindo talvez pela primeira vez, pela segunda, que nós estamos aqui também prestando esse relatório. Então, que o Senhor ele possa abençoar a sua vida, aproveite essa sexta-feira, não esqueça, hoje tem Madrugada com Jesus aqui na Web Ramá ao vivo, ou no YouTube, né, ou pelo Facebook Web Rádio Ramá, ou, se eu não me engano, também no YouTube de Santa Cruz você consegue acompanhar o programa Madrugada com Jesus. É uma bênção, começa à meia-noite, vai até às 3 horas da manhã, e eu creio que o Senhor ele pode falar conosco mesmo estando longe, mesmo estando de casa. Tire esse momento aí com o Senhor, faça essa vigília, entregue a Deus, né? Nossa vida tem que ser um culto a Deus em todos os dias, né? Não precisamos esperar um culto específico, né? A gente precisa que a nossa vida dê culto a Deus e que tu possa ser edificado, meu irmão, minha irmã, com esse Madrugada com Jesus ou com as demais programações. Lembrando, nós temos então as redes sociais, essas que eu falei da Web Rádio, mas também temos aqui da Ramá Sul, que você consegue acompanhar toda a nossa programação pelo Instagram, Ramá Sul _ ou
pelo Facebook Comunidade Ramá Alvorada. Então você consegue também assistir os nossos cultos que nós transmitimos aqui da Ramá de Alvorada na quinta-feira. A gente transmite pelo Instagram o nosso culto e pelo Facebook a gente transmite então no domingo, a partir das 9h30 da manhã, o culto aqui de Alvorada. E no Instagram da Ramá Sul você consegue acompanhar não só as programações durante a semana, mas também tudo que nós temos aí para acontecer, como por exemplo o retiro de casais que está aí para acontecer em agosto, 20 e 21 de agosto, tem o retiro de casal. Se você tem interesse de participar, ainda dá tempo, vai lá no nosso Instagram, Ramassu_, para saber mais informações, valores, como é que se inscreve. Vai ser aqui em Porto Alegre e você consegue, ou melhor, aqui é Alvorada, né? Mas a gente mora perto de Porto Alegre, então a gente costuma dizer aqui Porto Alegre ou Alvorada. Mas vai ser em Porto Alegre, que é perto de Alvorada, onde nós estamos falando, para que você possa se inscrever e talvez participar com os irmãos. Acredito que vai ser uma bênção e é um investimento para a sua família, né? Além também do nosso retiro em novembro, que vai ser aqui também, só que na cidade de Gravataí, uma cidade aqui próxima. E nós estamos esperando os irmãos com muita expectativa e alegria, nos preparando para receber cada irmão, seja do Rio de Janeiro, Espírito Santo, quem sabe talvez do Canadá. Aí a Érica, né? Saudade, Érica, André, as meninas. Eu tô sendo ousada em falar isso, porque realmente eu não sei se eles vêm, mas eu gostaria muito. Mas independente, a gente fica muito esperançoso que os irmãos consigam participar do nosso retiro aqui no Rio Grande do Sul, que vai acontecer nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro. Então, se você tem interesse, também vai lá no Ramassu_ no Instagram, clica lá no link, se inscreva ou peça mais informações ali por mensagem, que a gente fica à disposição para ajudar os irmãos. Amém? Então é isso, gente. Eu fico contente de ter os irmãos conosco mais uma semana e queremos ficar aqui finalizando esse relatório dessa semana e, se Deus quiser, se Jesus não voltar, estaremos aqui de novo a partir de sexta-feira, a partir das 3h, aqui novamente para prestar relatório para os irmãos. Fiquem na paz e até mais. Tchau! Encerramos por aqui o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramassu.